Olá, a paz de Jesus, mais uma vez, estamos aqui para assim fazermos mais um estudo da Palavra de Deus, a qual se encontra no livro de João, no capítulo de número 10. Desde já, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe, comente, em nome de Jesus. No livro de João, do Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 1, a palavra vai nos falar sobre Jesus, o bom pastor. É o tema dessa mensagem, Jesus, o bom pastor. Diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Aqui Jesus está ilustrando que a verdadeira ovelha, a ovelha aqui, ela faz o que? Ela conhece, a voz do seu pastor. Ela conhece o cheiro do seu pastor. Pode chegar um estranho chamar ela, fazer o que for, ela não vai seguir ele, porque ela conhece o seu pastor e o pastor conhece a sua ovelha, ok? E verso de número 3 diz assim, verso 4 diz: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Para falar sobre o pastor, tem que falar sobre a ovelha, E para falar sobre a ovelha, Cristo é o foco da mensagem aqui. Jesus estava dizendo, ali por parábola, ou seja, Jesus estava ali ilustrando o que ele veio fazer, o que ele veio dar vida pelas ovelhas. Na verdade, ele estava falando dele mesmo, tá? E Jesus estava se referindo também, aos pastores que pastoreavam as ovelhas, que naquela região estavam. Então Jesus ali ele vai contar uma parábola, ele vai fazer uma comparação entre os pastores, literais, as suas ovelhas, e o modo que ele os tratava, e vai trazer isso para a igreja do Senhor, ele vai trazer isso para o seu ensinamento, para que as pessoas pudessem abrirem os seus olhos. Porque Jesus disse que o bom pastor dá vida pelas ovelhas, porque o bom pastor, é aquele que ele não encoberta pecado, ele vai pregar acerca do pecado. Na verdade, o bom pastor ele vai abrir os olhos das ovelhas para alcançarem o reino de Deus. Porque na verdade o bom pastor ele dá vida, O que é dar vida? Dar vida é ele curar as feridas, É ele cuidar no momento em que tem que cuidar, é ele exortar no momento que tem que exortar, tá? E então o que acontece? O bom pastor significa tudo isso. Como por exemplo,
naquela época, quando uma ovelha era teimosa, né, não queria obedecer o seu pastor, né, ovelha mesmo, animais, o que ele fazia, né? Aquela ovelha era nova, né? Às vezes ele comprava ou trocava, né? E ali aquela ovelha, no meio das outras, ela era nova. Então o que ia acontecer ali? Ela não estava acostumada com o cheiro dele, né? Então o que ele fazia? Ela era teimosa? Era. Então ele fazia o quê? Ele pegava ali no tornozelozinho, no pezinho dela ali e pá, quebrava, entendeu? Então quando ali ele quebrava, ela saía mancando. Então o que acontece? Ela não podia andar. Ele pegava ela, colocava em seus ombros para que ela viesse sentir ele, sentir o cheiro, né, do seu corpo, né, sentir o seu cheiro. E ali aquela ovelha, o que acontece? Quando ele chegava lá, ele curava aquela ferida, né? Ele colocava ali, né, um óleo, um azeite, enfaixava e ali ia cuidando. Pegava aquela ovelha e dava a mamadeira para aquela ovelha. Então ali ela ia acostumando com ele. E quando ela se acostumava com ele, ela de forma alguma ia seguir um estranho, porque já estava acostumado com ele, conhecia os cuidados dele ali. Então, trazendo para os dias de hoje, parece com os dias de hoje, né? Então o que acontece? Muitos têm dispersado as ovelhas do Senhor, né? Muitos estão se definhando na casa de Deus por falta de uma cura, né? Por falta de um amor, né? Do seu pastor. E também o pastor ele sofre por falta de interesse, né? Das suas ovelhas, de servir a Deus, de estar na casa do Senhor, estar servindo a Deus. Então, vice-versa, há essa luta, né, entre a carne e o espírito, né, entre a vida espiritual aí. Então, o que acontece? Então, há esse colapso aí, né, esse colapso aí. Por quê? Porque muitas das vezes a ovelha está ferida, está machucada, né, e ela não recebe uma visita, não recebe uma palavra de ânimo, né? E por outro lado tem também aquela ovelha teimosa na casa do Senhor, que você fala, você prega e ela não tá nem aí. É preciso Deus quebrar o calcanhar dela, né? Dar ali aquela, né? Aquele impulsozinho para ela ver que o Senhor não quer ela daquela forma. E mesmo assim aos pastores da casa do Senhor, porque os pastores que têm dispersado, né, os rebanhos da casa do Senhor, irão pagar muito caro, né? Irão pagar muito caro, porque a palavra ela diz que terão que dar conta das ovelhas do Senhor, né? E as ovelhas também desobedientes, que não quer nada com Deus, não respeita o seu pastor, sua liderança, né? Eu estou falando em termo espiritual, tá? E também em termo, né, de forma geral, né? Geral. Então o que acontece aqui? Irão ter que dar conta, tanto ovelhas como pastores, né? Vamos aqui para uma referência bem interessante, que vocês vão ver o quão é importante, né, se focar nisso, né, no que a palavra diz aqui, né? E Jesus ainda vem e diz mais: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida. Como um bom pastor dá vida pelas ovelhas do Senhor, né? Curando as feridas, né? Trazendo uma palavra de cura, de libertação, de exortação, porque a exortação não fere ninguém, não distancia ninguém, ovelha nenhuma, realmente aquela que quer servir a Deus. Exortação não mata a ovelha, tá? Não mata a ovelha. O que a palavra faz?
ela é apta para corrigir, discernir, né? Ela é apta para salvar. Então essa ideia de que a mensagem mata a ovelha, mata o rebanho, mata a ovelha que não quer saber, né, ali de fazer, de estar na vontade de Deus. Aí mata mesmo, porque quer viver a vida do jeito que quer fazer o que quer, né? Deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a própria vontade. Ainda quer que Deus abençoe, que Deus dá vitória, e não é por aí, entendeu? Uma ovelha, ela obedece à palavra de Deus. Ela obedece à palavra de Deus, né? Ela obedece, né, ali a palavra do Senhor. Então, a palavra vem e diz, ó, ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus está dizendo que a verdadeira ovelha que está focado na palavra de Deus, a ovelhas que é eu, que é você, né, está focado na palavra de Deus, ela não dá ouvido a uma mensagem de um mercenário. Mensagem essa que só traz eco para o mundo físico, material. Só traz o poder terreno, a glória terrena, né? A vida terrena. Isso aí é mensagem, obras, né, de mercenários. É isso que Jesus está dizendo, porque o verdadeiro bom pastor, a mensagem é diretamente focada ao céu, à salvação, né? A vida eterna. O verdadeiro pastor é esse, que traz a palavra, traz esse remédio, essa comida, essa água, né, esse pasto verdejante para que possamos chegar até o céu. Agora, quando você vê uma mensagem melancólica que massageia o eco, que só traz o foco terreno, é mercenário, mensagens de mercenário. É isso que Jesus diz. E aquele que está na palavra de Deus, que ouve a palavra de Deus, que compreende a palavra de Deus, esse sim dá ouvido ao bom pastor, como Jesus disse aqui, ó, dá ouvido a ele e não ouve o mercenário, porque é mercenário. Ele só quer o quê? O foco dele é só os bens terrenos, a glória terrena. O foco do mercenário é só as coisas terrenas, tá entendendo? E o foco do bom pastor não, é levar a ovelha, né, a um pasto bom, a um pasto verdejante, levar a ovelha em direção ao céu. O foco do bom pastor é esse, levar a ovelha até a salvação eterna, através da palavra do Senhor. Olha só que coisa interessante, né, que irá acontecer, como eu falei, que os maus pastores, né, ou os mercenários irão ter, né, que dar conta das ovelhas do Senhor. Vamos aqui para uma referência aqui e você vai estar aí pegando a sua Bíblia e conferindo aí comigo, em nome de Jesus. Vamos lá então? Bom, a palavra diz aqui no livro de Jeremias, capítulo 23, no versículo 1 ao 4, diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Por que o Senhor está dizendo, né, que destrói e dispersam as ovelhas do pasto do Senhor? Quando se diz, ai dos pastores que destroem, né, e dispersam as ovelhas, destruindo o quê? Destruindo e dispersando de quê? Ou seja, né, tirando o foco da eternidade. A mensagem é só glória terrena, só coisa terrena, como eu acabei de falar. Então isso aí é matando, né, as ovelhas, destruindo, né, as ovelhas, para que elas não venham a ter o conhecimento, o entendimento do foco da salvação eterna. Então, para que essas ovelhas venham, essas pessoas que servem a Deus, venham a ficar ali presa naquele mundinho terreno ali, né, mundo físico, né, aquele mundozinho superficial ali, né, das coisas terrenas. Aí verso 2 diz: portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel,
acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então o que acontece, né? Às vezes o bom pastor traz uma saudação de exortação ali, né? De conserto, para que você venha ficar mais firme, você venha ficar mais assim focado na salvação, né? Na direção ao céu. E muitas das vezes, né? Até a gente critica, fala mal, que aquela mensagem, né? Vai distanciar, vai espalhar as ovelhas, aquela mensagem vai matar as ovelhas. Não mata não, coisa nenhuma. Vai matar quem não quer nada com Deus, é como eu falei, né? Vai matar as ovelhas que está ali naquele mundinho superficial, só focado nas coisas terrenas, tá? Mas quem está mesmo firme, calcado na palavra e sabe e tem a certeza de que a mensagem tem que ser a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, ele vai receber de bom grado e vai guardar no coração. Verso de número 3. E eu mesmo recolherei, o Senhor dizendo aqui, eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e multiplicarão. Entendeu? O bom pastor, ele vai fazer isso também. Ele vai, né, através do Espírito Santo, né, ele vai fazer o quê? Ele vai levar estas ovelhas até o foco da salvação por intermédio de Jesus Cristo e da sua palavra. Entendeu? E o verso 4, para finalizar, diz: e levantarei sobre eles pastores que as apacentam, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então aqui o Senhor está dizendo que Ele mesmo, naquele dia, Ele mesmo vai apacentar as suas ovelhas, e nenhuma delas vão se perder, e nenhuma delas vão se dispersar, ou vão espalhar, né? Vão perder o rumo, a direção, ok? Que Deus assim abençoe, que esta palavra, ela tenha assim, né, tido, né, assim, um esclarecimento para a sua vida. Que Deus abençoe, se inscreve, compartilhe e comente, em nome de Jesus, e até nossos próximos vídeos. Deus abençoe.